No geral, o estudo da ação humana é dividido em dois aspectos, o aspecto político e o aspecto econômico. Então, perceba que o estudo político-econômico ele é diferente do estudo científico, pois o estudo científico ele lida apenas com o mundo físico, e o mundo físico a gente sabe que segue leis naturais. Então, o estudo científico ele é tanto qualitativo quanto quantitativo. Então ele consegue quantificar aquele estudo qualitativo que ele faz das coisas. E como ele consegue quantificar isso, ele consegue detalhar exatamente qual será, por exemplo, o futuro ou toda a trajetória de uma bola lançada no ar. Pronto. Então o estudo científico ele é quantitativo. No entanto, o estudo político-econômico ele só pode ser qualitativo. Por quê? Porque o estudo político é o estudo entre as ações humanas. E como a gente já viu nos vídeos passados, se você não viu os vídeos passados sobre ações humanas, vejam, porque não tem como entender o que a gente vai falar agora se vocês não entenderem aquela base. Bom, mas a ação humana, então, ela possui o livre-arbítrio dentro daquela ação. Então, todo aquele mundo físico que segue leis naturais, ele também possui indivíduos que seguem leis psicológicas, leis psíquicas, que está intrincado nele mesmo aquele mistério do livre-arbítrio. Então, a gente não consegue fazer um estudo econômico e político em função apenas de algo quantitativo. Não consegue. Então, o nosso estudo vai ser sempre qualitativo. No entanto, apesar de ser um estudo qualitativo, a gente vai ver que a gente consegue delimitar muito bem as coisas e ver realmente o que cada coisa influencia em cada outra coisa. Tá? Mas apesar de saber as influências que uma coisa tem em outra, a gente nunca será capaz de prever o futuro. Porque isso seria a mesma coisa que o estudo de história. Você estuda a história, você vê fatos históricos e aí você, em função do seu conhecimento da natureza humana, você inventa alguma história para justificar aqueles fatos históricos ocorridos. Então você fala, determinada coisa ocorreu por causa que o ser humano, aquele indivíduo estava necessitando de aquilo, e aí fez ele procurar aquilo, que fez ele vir para cá, e aí toda a população ficou revoltada com aquilo e tal. Então veja que o estudo histórico, o estudo econômico e político, eles necessitam que a gente coloque a natureza humana no seu mais profundo conhecimento, para a gente ser capaz de ver o que influenciou as escolhas das pessoas a fazer aquilo. Tá? Mas, como a gente já viu, sempre haverá o livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio ele deixa aquele algo misterioso de forma que a gente nunca vai conseguir dizer exatamente, quantitativamente, qual será a escolha da pessoa no futuro. Tá? Então todo o estudo político e econômico é apenas qualitativo, não é quantitativo. Não, porque, e perceba que então a economia nunca vai conseguir prever o futuro, tá bom? Nunca. Então, quando existem aí essas pessoas aí no meio acadêmico tentando prever se o dólar vai subir ou o dólar vai descer, tipo, não faz sentido nenhum isso, tá bom? Não faz sentido nenhum, porque você nunca vai conseguir saber se o dólar vai subir ou descer. O que você pode fazer é analisar as características que influenciam aquele meio, e aí, se você tem um conhecimento de alguma causa política que vai interferir naquilo, então você vai falar, aquela causa política vai interferir no dólar, vai fazer subir, beleza, mas quantitativamente você nunca vai conseguir falar nada. Tá? Você nunca vai conseguir falar o seguinte, o dólar vai subir 5,7, não, você não consegue quantitativar, você não consegue colocar em valores quantitativos nada. Então, com esse conhecimento, aliado ao conhecimento que a gente já viu sobre a ação humana dos vídeos passados, a gente vai então começar a definir economia. Tá? Nós vamos deixar o aspecto político para outros vídeos, então é muito importante perceber que nesse vídeo aqui eu vou começar a descrever o liberalismo na sua mais pura essência. Tá? Ou seja, eu vou desconsiderar todo o aspecto político que interfere no liberalismo puro. Tá bom? Então, esse vídeo será para quem é de direita, né? Percebam, por exemplo, que quem é de direita geralmente ele se identifica com o liberalismo. Então as pessoas que são de direita vão se identificar bastante com esses vídeos sobre economia, que a gente vai falar aqui. E as pessoas de esquerda vão se identificar bastante quando eu entrar em política. Tá? Porque percebo que eu vou explicar isso mais pra frente em política, mas percebo essas associações, tá? Então, mas percebam que em nenhum momento eu não sou de direita e também não sou de esquerda, tá certo? Até porque eu acho uma retardadice quem se denomina de direita ou de esquerda. Bom, mas então
não liguem, não fiquem com nervoso ou qualquer coisa simplesmente pelo fato de você associar essas coisas à direita ou à esquerda. Mas esse vídeo, então, a gente vai começar a descrever o liberalismo utópico. Por quê? Porque existem muitas coisas de verdades no liberalismo. Assim como vão existir, só que a gente sabe que existe uma política por cima desse liberalismo que vai distorcer ele, tá bom? E a gente vai entrar nisso bem mais pra frente. Então vamos começar aos poucos, então vão comigo e esqueçam, se você é de direita ou de esquerda, esqueça isso. Apenas tenta entender a verdade, tá bom? Tenta entender a verdade, esqueça essa denominação esquerda e direita. Bom, então para começar, percebam o seguinte, a gente então, o indivíduo nasce, a gente tem lá, a gente é condenado a ser livre no mundo consciente, no livre de escolha, então eu sou livre em todas as minhas escolhas que eu faço, e a gente é escravo do mundo biológico, como a gente já viu nos vídeos sobre a ação humana. Bom, e a gente tem encriptado no nosso DNA a única lei política que a gente necessita para descrever todo o liberalismo utópico. Qual que é a única lei política? Lei da propriedade privada. E a gente já viu que a lei de propriedade privada está no nosso DNA. Então todo mundo compartilha dessas leis por ele mesmo. E são essas leis de propriedade privada, que são partes mais intrincadas da nossa verdade intersubjetiva, é que vão dar substrato para a gente começar a entrar num sistema de cooperação. Por quê? Porque lembrem, a gente sabe que o mundo é escasso e eu, para atingir as minhas finalidades últimas, eu quero atingir o máximo de finalidades últimas minhas. Só que para fazer isso, a gente é obrigado a ser um ser social. Então a gente é obrigado a entrar em cooperação com o meio, em cooperação com a sociedade, para que a sociedade como um todo permita que todos os indivíduos atinjam uma porcentagem maior das suas finalidades últimas. Então nós somos obrigados a entrar em acordo com os outros indivíduos. E como agora a gente existe propriedades privadas que é minha, algumas coisas, toda a terra que eu uso e que você não usa é minha e não sua. E todo produto que sai dessa terra é meu e não seu. Se eu construo um sapato com os materiais da natureza, esse sapato é meu e não seu, certo? Mas aí o que acontece? Eu vou produzir sapatos e você vai produzir tomates, tá? E aí o que acontece? Para a gente entrar numa cooperação mútua, num sistema de cooperação, é o seguinte, eu vou te dar um pouco de sapato e você vai me dar um pouco de tomate. E aí eu só fabricando sapato, eu vou poder ter acesso a tomates também. Então eu vou perder a minha vida apenas fabricando sapatos e você vai perder a sua vida apenas fabricando tomates. Tá? Só que no final eu vou ter sapato e tomate e você também vai ter sapato e tomate. E lembrem que a gente disse, hein? A divisão do trabalho gera uma eficiência maior, assim como a cooperação, né? Quando você une várias pessoas numa determinada ação ou une vários recursos para fazer uma determinada ação, aquela ação se torna muito mais produtiva, muito mais eficiente, certo? Então, como a gente está na selva, vamos começar pela selva, a gente está na selva, então a gente é obrigado agora a começar a cooperar um com o outro, certo? É óbvio que essa cooperação vai ter aspectos políticos nele, mas a gente está ignorando todos os aspectos políticos para descrever o liberalismo utópico, tá entendendo? Tá, então beleza, a política vai ser discutida depois, tá? Então vamos lá, porque não tem como discutir os dois ao mesmo tempo, não tem como, vamos separar as coisas, mas aí você já vai entender. Bom, então é o seguinte, a gente é obrigado a cooperar um com o outro. E perceba então que esse sistema de cooperação é o sistema que vai tirar a gente da selva. Foi o sistema que tirou a gente da selva, tá? Então o melhor sistema de cooperação que existe se chama liberalismo. Certo? O liberalismo é o sistema mais meritocrático que tem e é o que vai tirar a gente da selva. E a gente vai explicar isso de agora pra frente. Bom, e aí, então é isso. Eu tenho encriptado no meu DNA as leis de propriedade privada e você também tem as leis de propriedade privada encriptado no seu DNA. É importante também ver lá que no vídeo passado eu coloquei que essa lei de DNA de propriedade privada vale apenas para as coisas locais. Então quando a gente está na selva, a gente pode ignorar as coisas globais, porque não existem coisas globais para tribos que estão na selva, certo? Eles não conseguem ser dono da terra como um todo, eles não conseguem ser dono do ar, eles não conseguem ser dono das coisas que importam, certo? Então eles não conseguem
eles não precisam se importar com as leis políticas que a gente vai ver mais pra frente. Então eles podem sim colocar um liberalismo puro, e ali naquele momento o liberalismo puro é o que vai tirar eles da selva. Certo? No entanto, na sociedade de hoje, como a gente já tem um sistema muito complexo já, existe jeito de algumas pessoas serem dono de todas as terras. E isso todo mundo sabe que está errado. Tá bom? Então a gente vai necessitar da política para barrar isso. Mas vamos lá. Vamos começar a ver o liberalismo utópico que tirou a gente da selva primeiro. Bom, o liberalismo utópico que tirou a gente da selva, então, considera tudo como propriedade privada. Então tudo vai ser propriedade privada de alguém. E tem que ser assim mesmo. Para quem está no meio da selva tem que ser assim. E no meio da selva, então, conforme a gente vai tendo esse sistema de cooperação, que é traduzido em função de trocas. Tá? Então a troca nada mais é que a concordância, o consenso entre duas pessoas em trocar dois produtos ou dois serviços, ou um produto com um serviço. E veja o seguinte, quanto mais a gente troca, mais consenso a gente tem. E melhor vai ser para nós dois, porque olha só, eu sou livre para trocar o meu produto com quem eu quiser, do jeito que eu quiser. A outra pessoa é livre para trocar o produto dela para quem ela quiser e da forma que ela quiser, certo? Então, quanto mais trocas ocorrem nessa sociedade, melhor é para todo mundo. Quer dizer que todo mundo está entrando em consenso. Tá bom? Então, e você não pode, né, obrigar alguém a fazer uma troca, porque daí isso não seria troca, isso seria roubo. Tá? Se você chegar lá e roubar, se você apontar a arma na minha cabeça e me obrigar a dar dinheiro pra ele, isso é roubo, não é troca. Entendeu? Então a gente não tá lidando com o roubo aqui. A gente tá lidando, até porque se todo mundo começar a roubar, a sociedade inteira vai perder, ninguém mais vai fazer troca com ninguém, e aí simplesmente esse mundo vai desabar. Tá? Então a gente vai começar. Troca é diferente de roubo. Tá bom? Então troca, as duas partes são livres para fazer as escolhas. Então, só existirá troca se as duas partes quiserem trocar. E se as duas partes querem trocar, quer dizer que é melhor para as duas pessoas. E quanto mais pessoas fizerem a troca, a sociedade inteira vai crescer com isso. Tá bom? E a gente vai vendo isso nesse vídeo, a gente vai começar a ver isso nesse vídeo e vai terminar nos vídeos mais pra frente. Bom, então percebam que a troca é o aspecto fundamental, é o aspecto de consenso entre as pessoas. Tá? E agora, quando eu fabricar então o meu sapato, eu posso trocar o meu sapato por qualquer outro produto que eu quiser. Então, apenas fabricando sapato, eu consigo ter tudo o resto que a outra sociedade tem. Então, se existem empreendedores que fabricam tomate, eu vou ter tomate. Se existem empreendedores que fabricam milho, eu vou ter milho. Se existem empreendedores que fabricam roupa, eu vou ter roupa. Se existem fabricantes que constroem casas, eu vou ter casas. E eu vou ter tudo isso apenas fabricando sapato. E genial, certo? E todo mundo vai ter tudo apenas fabricando uma única coisa. Tá? No caso, não só fabricando, né, mas também possuindo serviços. Você pode também ter acesso a tudo isso em função do seu próprio serviço. E aí você perceba, por que isso é meritocrático? Primeiro, é meritocrático porque quem troca, quem mais tem é quem mais troca. E quem mais troca é quem mais dá para as outras pessoas. Porque para trocar você tem que dar para outra pessoa. Tá bom? Então quem é o mais rico? O mais rico é quem faz mais trocas. Tá bom? Quem é mais rico é o que faz mais trocas. E como que ele ganhou esse dinheiro? Ele ganhou esse dinheiro dando mais para as outras pessoas. Então quanto mais você dá, mais você recebe. Tá bom? E não tem como você ficar rico sem troca, porque o único jeito de você ficar rico é fazendo trocas. Certo? E quanto mais de qualidade for o seu serviço, mais gente vão querer trocar com você. E quanto mais péssimo for o seu serviço, menos gente vai querer trocar com você. Ou seja, esse é um sistema completamente meritocrático. Quem consegue dar um serviço de qualidade vai fazer muitas trocas e vai ser rico. Quem não consegue dar um serviço de qualidade não vai conseguir fazer trocas e não vai ser rico. E tudo bem, não tem problema nenhum, porque perceba que ele simplesmente só não está trocando. Tá? E ninguém é obrigado a trocar com ele. Você troca se você quiser. Certo? Então esse é um sistema completamente meritocrático. É óbvio que tem aspectos políticos em cima disso que podem distorcer isso, mas a gente vai ver nos próximos vídeos, tá? Então não seja retardado mental, não fique jogando isso fora só porque existem aspectos políticos por cima disso, tá bom? Porque isso é sim a melhor coisa é o melhor sistema que a gente consegue imaginar e é o sistema que tirou a gente da selva,
Tá? É o sistema, apesar de que nunca foi, né, a gente nunca teve um liberalismo utópico, nunca teve. Sempre existia. Quando a gente chegar em política a gente vai ver. Mas em si, esse sistema é o sistema mais meritocrático que existe. Percebam isso. Bom, esse vídeo já está muito grande, então a gente vai parar por aqui e nos próximos vídeos a gente vai começar a detalhar exatamente esse sistema de trocas, certo? Então, percebam que a economia nada mais é que um sistema de cooperação mútua. E não existe um sistema de cooperação mútua melhor do que o livre mercado. Não existe. Certo? E vamos detalhar então o livre mercado no próximo vídeo. Até lá!